Não, Isso. oi, desce, Tá gravando. desce, desce. Obrigada por você, por online, presencial. Hoje é a mesma sessão do Teleclube da Casa Seckenweig e a gente tem a honra de receber e de exibir e de debater esse filme Periferias da Fernanda Almeida. E a honra de ter ela aqui com a gente, junto com a professora Carolina Moraes, e também o Felipe Laureano, que também participa do filme, né? E ele é o presidente do Museu Municipal de Cultura. E aí o filme é um curta-metragem, a gente vai ter tempo de poder discutir bastante, né? Debater bastante. Aí eu queria primeiro pedir para a Fernanda dar uma palavrinha, Carolina também, se quiser dar uma palavrinha, depois a gente passa para o Felipe e a gente assiste o filme. O que vocês acham? Sim, sim, eu vou falar um pouquinho inicialmente sobre a questão que permeia o filme, por que que ele, primeiro ponto, né, por que que ele está no plural, periferias e não periferia? Porque eu acho que existem duas vertentes que eu quis trabalhar no filme, né? Uma, trabalhar Petrópolis como uma periferia, como um ambiente periférico em relação ao Rio de Janeiro, né? Porque a cidade carrega muito esse estigma de cidade imperial, como se fosse uma coisa muito descolada, e a gente sabe que a realidade da cidade está muito em volta da capital, né? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom, querido? Em torno da capital, né? No sentido de tem muita gente que sobe e desce para trabalhar, para estudar, tem essa relação muito próxima com o Rio de Janeiro. Então, eu quis trabalhar um pouco isso, quis falar um pouco sobre isso, que apesar as cidades têm suas diferenças, mas também têm suas similaridades, tem uma relação próxima, e trabalhar assim os corpos periféricos dentro desse território. Por isso a escolha de duas historiadoras negras e dois artistas negros, né, para contrapor essa visão de cidade europeia, imperial. Então, foi, na verdade, uma provocação. O porquê do filme estar no plural é esse motivo, e o filme, na verdade, é uma grande provocação, né? Para tirar um pouco esse estigma de cidade imperial. Então, em linhas gerais, é basicamente isso. Carolina quer falar um pouquinho? Só saudar o pessoal, falar boa tarde para todos e todas e todos que estão por aí, agradecer Fernanda, Lívia, Felipe pelo convite, pela partilha. Eu acho que é melhor a gente falar depois do filme, né? Acho que fica mais interessante até para a gente entender o que que a gente está situando. Só para me apresentar, eu sou Carolina Moraes, sou historiadora, mestre em História da África e trabalho aí na cidade de Petrópolis como professora, principalmente na disciplina de História e Geografia de Petrópolis, né? E aí a gente deixa para conversar depois da exibição. Ah, e estou acompanhada aqui pela OIM. É isso, temos uma companhia. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Acho que, antes de tudo, gratidão, né? Muito obrigado. Eu acho que é um momento ímpar. É sempre bom ver as iniciativas para ver talvez a construção da sociedade, pegar ela de uma outra maneira, passar por outros olhares. Essa concepção da cidade imperial que foi construída a partir de muitos anos, como a Fernanda disse, ok, ela fala um pouco do que é Petrópolis, mas não é só isso. E bem ou mal, isso apaga muitas das histórias que acontecem aqui na cidade, muitos dos processos que nós vivenciamos diariamente aqui dentro do nosso município. Então, eu acho que é legal falar depois do filme até, para a gente entrar a partir dele. Mas é um prazer, e daqui a pouco a gente conversa mais. Só não sei o nome dessa princesa que está no colo da Carolina, que ela não se apresentou. É a OIM Cancelar. É que eu estou no fone de ouvido e ela não está ouvindo, mas ela está acompanhando. Ela é assistente da Carolina, ela acompanha tudo, ela viaja, ela faz tudo. Né, Wayne? Então, questão de ordem. Vou pausar
para depois voltar para o debate, ou eu posso gravar o filme junto com o debate? Eu acho que pode gravar o filme junto. Grava tudo de uma vez. Fica uma linha contínua, né? De como está sendo o evento. Por mim, pode gravar. Então, beleza. Então, eu vou fazer o teste aqui com vocês, ver se vocês estão ouvindo direitinho e estão ouvindo? Eu Para não mim ouvi, tá sem não. som. Para mim tá sem som também. Então, peraí. Só Eu acho que tem durante. que compartilhar áudio aí em algum lugar do Zoom. Tá? E agora? Deu? Foi. Então, tá. Agora foi. Beleza. Então, vou desligar aqui as nossas câmeras e o microfone. Bom filme para todo mundo.
Só um minutinho, pessoal, que deu um problema aqui no projetor. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, estamos aqui. Desculpa, não, eu acho que deu eco. Vocês ouviram a caixinha de som quando eu fiz o teste? Aí vocês falaram, não, tudo bem, né? E aí a Graça conseguiu assistir pelo link, eu mandei para ela, né? Aí ela vai Ah, passar tá. para a sala aqui também. Bem, primeiro, antes de passar, a gente vai fazer essa mesma ordem.
E depois a gente queria passar para o pessoal daqui também, que a gente tem a presença da Érica Machado aqui, que é professora de arquitetura da UCP. A gente também tem o Frederico do IFAM, né, que está aqui com a gente também, o Getúlio Júnior, que também é arquiteto, o pessoal que está discutindo bastante Petrópolis. E aí, esse filme a gente comentou no grupo enfim, de um grupo de trabalho pensando Petrópolis como patrimônio da humanidade, né? E aí a gente assistiu o seu filme, debateu, e junto com a bibliografia que a gente está acompanhando também, do escritor Júlio Ambrósio, também o material do Jorge Natal, que analisa dados do IBGE de 2010, né? E eu te mandei, né, o material dele também. É um livro que está esgotado, mas que também fala um pouco da nossa cidade, assim, quase atualmente, né? Mas, enfim, ciência é uma coisa que quase deixou de existir nesses últimos anos, né? Então, eu assisti o seu filme no Prêmio Argila, então eu também quero agradecer a Aline Castela por esse prêmio maravilhoso que faz a gente conhecer o trabalho do audiovisual aqui na cidade. A Fernanda eu já conheço de um tempo, já é nossa parceira de cineclube aqui também, Há né? alguns Também, anos já. não é? Da escola cultural também, ela deu um curso de audiovisual, de linguagem, e aí eu não acreditei. Quando eu assisti o filme, eu falei, gente, quem é Fernanda Almeida? E depois e aí eu falei, gente, quem é essa Carolina Maíra? Que pessoa incrível! Aí então está sendo muito legal essa chance de conhecer, pelo menos virtualmente, Felipe Laureano, presidente do conselho também, que eu já acompanho, um amigo também de longa data aí, né? E temos também a participação do público que depois também vai se apresentar e vai se manifestar aqui. Então, eu queria pedir para a Fê, depois a Carolina, depois o Felipe, e a gente abre o público e fazer a inscrição e a gente vai fazendo o bate-bola, beleza? Tá bom. Em Fê, primeiro lugar, eu queria agradecer e queria pedir perdão por não estar aí. É porque eu tô no Rio, eu tô muito envolta com a finalização de outro filme, tá bem, bem problemático, inclusive. Mas, enfim, como eu tinha dito no primeiro momento, né, antes do início, esse filme, por ser um curta-metragem, ele é uma provocação, né? E tinha, como vocês viram no final, tem as logos, ele foi contemplado num edital na cidade, então tinha alguns critérios que eu tinha que seguir, né? E ele tinha que ser um curta-metragem. Por determinação da Ancine, só pode ter até 15 minutos, porque o primeiro corte desse filme tinha 36 minutos. Então, por aí se vê que ele renderia muito mais. Eu cortei muito da Carolina, eu cortei muito do Felipe, da Juliana, eu cortei todos, porque também tem esse problema, quando você entrevista pessoas muito boas, muito inteligentes, fica muito difícil cortar depois. Então, o roteiro inicial tinha 36 minutos, e aí foi um problema, né? Então, porque esse assunto, na verdade, esse filme, eu acabo dizendo que ele é uma provocação inicial, porque a partir dele se desdobra muitas outras questões, né? Me dá uma alegria e me dá a certeza de que esse olhar meu é certo quando eu vejo que tem pessoas da área de arquitetura presentes nesse evento para debater a questão de habitação de espaço na cidade. Eu falei lá no início, eu queria historiadoras negras, artistas negros. Então, tem a questão étnico-racial, da pseudodemocracia racial do Brasil e dessa cidade também. Então, esse é um ponto para ser debatido. Então, a questão habitacional é outra. E aí, Carolina vai poder falar melhor sobre isso, que ela dá aula de geografia, né? História e geografia da cidade, para concatenar esses dois temas, a questão racial e a questão de habitação, questão de espaço geográfico. Então, assim, ele é muito provocativo, porque ele dá um outro olhar fora desse estigma, né? Ele desdobra fora desse estigma de cidade imperial. Então, eu fico muito feliz que ele tenha uma repercussão e que as pessoas se sintam provocadas a debater coisas a partir dele. E desde o início eu falo assim, pode exibir, eu quero que ele rode, eu quero que ele seja visto, eu quero que ele seja falado, porque é para isso, assim, né? Esse é o intuito, provocar e desdobrar olhares a partir daí. Se a Carolina quiser falar um pouquinho agora, eu vou falar fragmentos e aí a gente vai costurando. beleza, obrigada, Fê. Então, Carolina,
Foi uma surpresa, né, te conhecer enfim, pela sua fala. E aqui na Casa Stefan Zweig, né, a gente tem o Memorial do Exílio, que também tenta homenagear artistas, cientistas, enfim, refugiados da Segunda Guerra, pelo mesmo problema de eugenia, de uma eugenia diferente, mas que foi ótimo quando você falou. Aí eu passei o link para Cristina Michaelis, que é a nossa diretora aqui da Casa Stefan Zweig, e ela amou o projeto, falou: vamos, nossa, eu quero muito ver esse debate. Hoje ela não está aqui, infelizmente, mas esse debate está sendo gravado e depois também ela vai poder assistir e a gente vai poder compartilhar. Lógico que eu vou dar uma editada, né? Essa parte que o vídeo ficou sem som, né? Mas seja super bem-vinda, Carolina. Obrigada, querida. Bom, eu acho que toda vez que eu assisto Periferias, eu tenho, de novo, assim, esse impacto, né? A Fernanda estava falando do fato dele ser um curta, mas para mim ele é um curta que transborda reflexões e perguntas de longo prazo na realidade, né? E ele toca num ponto que é um ponto muito sensível da história da cidade de Petrópolis e da realidade contemporânea hoje, né? Do lugar onde essa população negra da cidade, a gente está falando aí de território, que lugar é esse, que território é esse que a sociedade, que a população negra ocupa hoje na cidade de Petrópolis. Oi, me ajuda um pouquinho? Obrigada. Quer deitar? Deita. E aí eu estava agora refletindo de novo, quando a gente estava vendo o filme, tem dois pontos que eu queria abordar já, assim, até para a gente poder conversar, pensando aí que a gente tem arquitetos na sala, enfim, pensando que o Felipe está aqui também com a gente, pensando a questão da dança, né, e como que a dança e as danças que têm essa matriz, essa vertente, que são danças, por exemplo, como o hip hop, né, que partem de uma vertente da produção negra, da produção cultural negra, que lugar que isso ocupa na cidade hoje. E aí eu fiquei pensando, primeiro essa coisa básica de que a cidade de Petrópolis tem duas narrativas dominantes, que são narrativas que se conjuntam, assim, elas andam juntas, né? Que primeiro que é uma cidade baseada na imigração alemã, e tanto que a gente está celebrando, né, durante essas últimas 3 semanas a festa da Bauer e tudo mais, essa programação está dentro dessa festa, e segunda narrativa dominante, que é a cidade imperial, né? E como que essas duas narrativas dominantes, elas acabam causando esse silenciamento que o Periferias traz, né? Um silenciamento que ele é quase que proposital. E esse silenciamento, ele reverbera no território da cidade, né? E aí eu estava pensando, por exemplo, agora, comecei a refletir coisas, por exemplo, que o Milton Santos, nosso grande geógrafo, né, brasileiro, falava em relação a território, que o território era justamente esse lugar, esse espaço onde ocorrem as ações, inclusive as disputas de poder e as disputas de narrativa, né? E em Petrópolis a gente consegue perceber isso. E essa disputa de narrativa, ela acaba deflagrando, vamos dizer assim, numa disputa territorial. Então, quando a Juliana, acho que é a Juliana que fala no texto, no filme, ela fala que onde que está essa população negra, né? Que ela inclusive não se via como favelada, ela não conseguia se enxergar dessa maneira porque ela estava imbuída daquela narrativa imperial, né? Ou quando o Yuri fala que assim onde que está o meu corpo nessa cidade, né? Que cidade é essa a qual eu pertenço? E isso são temas pertinentes para o cotidiano, e aí eu vou falar de onde eu tô, né? Para o cotidiano da escola, do aluno se enxergar parte da cidade. Eu já fiz alguns trabalhos com os alunos quando eu estava em sala de aula, de questionar mesmo, assim, por onde que eles circulavam, né? Eu queria entender um pouco da sociabilidade deles ali. Eu estou falando de crianças de 14, 15 anos, principalmente 8º e 9º ano, que eu trabalho muito. E os lugares de sociabilidade, onde que eles ocupam, os lugares que eles se divertem, são sempre nos bairros onde eles moram. Eles não circulam pela cidade, eles sequer conhecem a cidade. Às vezes eu estava falando sobre, baseado na apostila de HG, que a gente já pode fazer aqui uma reflexão, que é uma apostila que está completamente obsoleta, e agora, muito recentemente, a Secretaria de Educação está fazendo, né, está começando, junto com o CONPIR, que é o Conselho de Promoção da Igualdade Racial da cidade, começando uma reflexão sobre a importância da gente fazer
uma transformação nessa apostila, para essa apostila ter a história negra e a história indígena, né, como duas vertentes importantes. Mas, a princípio, a apostila que é usada pelos professores em sala de aula, ela não aborda essas questões, ou então aborda de uma maneira extremamente rasteira, né? E quando a gente vai falar dessa temática, então, dos territórios e de onde que está essa população, as crianças, os adolescentes, eles não conseguem se enxergar como parte da cidade. Eles são parte do Atílio, eles são parte da Independência, eles são parte, enfim, eles vão citando, né, principalmente os morros e as favelas, mas eles não conseguem se ver na cidade. E quando a gente está falando de arquitetura, por exemplo, tem uma boa parte, né, aproveitando que a galera da arquitetura aqui, uma boa parte da apostila fala de arquitetura. E aí vai falar ali da Avenida Queller, vai falar de todos aqueles prédios que foram construídos, etc, etc. Alguns alunos têm dificuldade, inclusive, para identificar onde que ficam. E olha que a gente está falando da parte central da cidade. Mas por quê? Porque eles não circulam naquela parte. Mas não existe uma lei de segregação realmente, né? O Brasil ele tem um racismo sofisticado, né, e silencioso, em que você não precisa nem de lei para dizer quem é bem-vindo ou quem não é bem-vindo. Mas existem códigos que são códigos e símbolos que são compartilhados por essa sociedade, por essa comunidade, né, que torna determinadas pessoas mais aceitáveis em alguns ambientes e outras nem tão aceitáveis assim. E isso é uma coisa que na conversa e na linguagem dos adolescentes você percebe de maneira muito explícita. Ah, professora, eu não vou lá não porque eu não tenho roupa. Eu não vou lá não porque o que eu vou fazer lá, né? Então, que lugar da cidade que eu ocupo e como que eu me aproprio dessa cidade. Por outro lado, por exemplo, se a gente vai falar desse tema de território e arquitetura e ocupação do espaço, a narrativa da cidade esquece, por exemplo, que nós temos um quilombo, né, presente e vivo e produzindo cultura e produzindo intelectualidade, produzindo pensamento, enfim, que é o Quilombo da Tapera lá no Vale do Cuiabá. Que inclusive faço aqui o convite para todos vocês irem lá conhecer e visitar um espaço incrível, se vocês ainda não conhecem, não é? Mas é um quilombo que não está preso no passado, né? Não é um quilombo daquela narrativa, as pessoas que moram na casa de pau a pique, etc, etc, etc. Mas um quilombo que está hoje, está construindo na contemporaneidade, que está pensando no futuro daquelas pessoas. Eu acho que a gente precisa fazer dois movimentos, que é um movimento, na verdade, que na filosofia Akan, de Gana, ele é transpassado num símbolo chamado Sankofa, né? Que é um símbolo de um pássaro que olha para esse passado para resgatar aquilo que ele precisa para construir um novo futuro. E quando a gente está falando tanto do lugar do negro na sociedade de Petrópolis, quanto na reelaboração dessa narrativa, né, e dessa forma como sociedade, como Petrópolis se apresenta para o muro, a gente precisa fazer esse exercício de Sankofa, de olhar para o passado e analisar e entender aquilo que nós atravessamos e fomos atravessados, e que já não é possível mais a gente mudar aquele status, mas entender o que a gente quer construir para o futuro. Então, para mim, por exemplo, se a gente está falando de arquitetura em Petrópolis, e territorialização, a gente não tem como fazer essa conversa sem chamar o pessoal do Quilombo para dentro dessa conversa, porque existe um saber que eles colocam ali na forma de ocupar o território e na forma de produzir cultura e intelectualidade que precisa ser incorporado na nossa conversa, precisa ser incorporado na nossa narrativa enquanto cidade, né? Eu estou falando nossa narrativa enquanto cidade, mas só para deixar claro, eu não moro em Petrópolis, inclusive é por isso que eu não estou hoje aí com vocês, tá? Mas eu estou na cidade todas as semanas aí, trabalhando, enfim. A gente pode aprofundar também esse diálogo. Eu só queria deixar uma última referência, já que a gente falou um pouquinho também em relação à bibliografia, que é a tese de doutorado da historiadora Renata Aquino. A Renata, o nome da tese é Afroinscrições, eu anotei aqui porque o tema é longo. Afroinscrições em Petrópolis, História, Memória e Territorialidades. Formação de territorialidades na cidade de Petrópolis. Ou seja, a Renata ela vai usar todo esse referencial, né, do Milton Santos, do Guerreiro Ramos, enfim, e outros escritores que falam em relação ao território e raça, para discutir a formação da cidade de Petrópolis. E ela vai apontar como que a cidade de Petrópolis ela se forma a partir de uma intelectualidade negra, né, das pessoas que moravam ou que estavam dentro das fazendas, né, que é a base da formação da cidade, como trabalhadores escravizados, e das pessoas que chegaram
território foram incorporadas depois, né? Que junto com os imigrantes europeus nós tivemos também uma forte presença de trabalhadores negros na cidade. Então acho que essa tese da Renata ela abre ali uma vastidão de coisas para a gente discutir, conversar e pensar quando a gente está falando de que lugar é esse da cidade, que território é esse e que pessoas ocupam esse território. Inclusive, nos créditos do filme, eu coloquei o nome Rafane Paixão, né, que é minha amiga, historiadora. Ela faz parte da Comissão da Verdade de Petrópolis, inclusive, que investiga os crimes da ditadura, Casa da Morte, enfim. E o nome dela está nos créditos porque ela me indicou a Renata Aquino para ser entrevistada para o Periferias. Acabou que, por questões de logística, de prazo, de entrega, eu acabei não conseguindo. E aí seria inviável fazer um curta-metragem se eu a entrevistasse também, porque seria mais riqueza ainda para dentro do filme, né? Sobre essa questão do território, eu até anotei aqui, né, a coisa do território no centro da cidade, que os alunos da Carolina têm dificuldade de se enxergar ali, porque eles não transitam, né, numa determinada área. Só fazer um pequeno flashback sobre a minha vida. Eu nasci em 82 em Petrópolis, eu tenho 41 anos, e eu saí de Petrópolis para o Rio em 2006, aos 24 anos, para fazer graduação. Estou no Rio de Janeiro agora, fiquei até 2013, 2014, retornei para Petrópolis, passei mais um período, depois eu fui morar na Bahia e agora voltei para o Rio novamente. E desde que eu voltei, em 2020, eu fiquei num trânsito entre Rio e Petrópolis, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho qual é a minha relação com a cidade. Tem uma coisa que é falada no filme, que o Yuri fala. Esse filme, para mim, também foi um pouco essa coisa que a Carolina falou de revisitar o passado, assim, porque dentro esse filme os entrevistados todos contribuíram também para eu mesma encaixar várias peças sobre a minha relação com a cidade. Também foi importante para mim, porque assim, o Yuri fala uma coisa muito interessante, que ele fala que a cidade que ele cresceu vendo não se parece nem um pouco com a dita cidade imperial. E para mim também, né? Eu cresci, minha primeira infância foi na Vila Operária de Cascatinha. Então não tinha nada a ver com cidade imperial. Mas, mesmo assim, o meu olhar sobre a cidade, eu demorei a ver muitas coisas. E só quando eu voltei, a minha segunda volta para Petrópolis, depois de passar 8 anos no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma cidade muito africana, assim, muito mais miscigenada, tem suas nuances também, mas não é um pouco menos segregada que Petrópolis, eu consegui ver uma diferença, e isso também é falado no filme, pelo Felipe e pela Juliana, sobre o Mercadão Municipal, ali perto da rodoviária antiga e da Igreja do Rosário, que eu não perguntei, eu não estava na minha lista de perguntas nem para o Felipe, nem para a Juliana, e espontaneamente eles falaram sobre esse lugar, o Mercadão, né? Um lugar onde uma parte da população circula e não circula em outros lugares. Nessa minha volta, eu ia tomar cerveja lá às sextas-feiras com uma amiga minha, branca, como eu, e frequentemente, nós éramos as duas únicas brancas dentro do Mercadão. E a gente gostava era de ir para lá. E só nessa volta, depois de 8 anos no Rio de Janeiro, é que eu fui perceber que no lugar que eu costumava tomar cerveja 10 anos antes, 15 anos antes, Chavazano e o Capitólio, perto da Praça da Liberdade, só tem branco, majoritariamente. E o Mercadão tem majoritariamente negros. Então tem a ver com isso que a Carolina falou, né? Você não precisa ter uma lei, você tem códigos. E esses códigos em Petrópolis são muito bem estabelecidos. E eu, mesmo assim, mesmo tendo crescido numa cidade que não se parece nem um pouco com a cidade imperial e tendo essa noção, eu demorei a ver isso aqui. Isso que a Carolina está falando é muito impressionante, né? Os códigos dessa cidade, assim. Então, eu queria pontuar isso, até anotei para falar, porque isso era muito importante. Pra vocês verem o que é o discurso da branquitude, né? Mesmo eu tendo a noção de ter crescido numa vila operária, eu demorei a ver isso, a ver esse ponto. Obrigada, Fê. Então, agora eu vou passar pro Laureano e depois a gente vai abrir também para a participação do pessoal aqui, beleza? Obrigado, Aline. Acho que eu posso começar agora pelos códigos que a Fernanda falou, que é bem interessante a gente abordar essa visão. Se a gente parar para entender um pouco, a Carolina também trouxe algo que me remeteu a esses códigos municipais, por que as pessoas não circulam por outros bairros, por que elas só conseguem consumir coisas dentro do seu próprio local.
bom, esse código social já pré-imposto é que traz uma das passagens mais caras de ônibus do estado do Rio. É a gasolina mais cara do estado do Rio de Janeiro. É a sexta cidade mais cara do estado do país. É, todo esse, essa nomenclatura, esse status que tenta ser provocado para a cidade, tem seus estigmas e tem suas problemáticas que a população não consegue dialogar com isso, a pessoa não consegue viver. Eu tive recentemente, agora segunda-feira, numa audiência pública na Câmara, e a minha provocação foi que eu quero, como presidente do conselho, ver pessoas entrando em um ônibus totalmente aleatório para consumir o forró, o samba de um outro bairro lá na Tigre-Marote que ninguém nunca foi. As pessoas só entram nos seus ônibus para ir para casa. Ninguém entra num ônibus de bairro nessa cidade para consumir algo naquele outro bairro. Se esse bairro não for uma região metropolitana, em aspas, né? Nós temos pequenos centros aqui. Você falou de Cascatinha, Cascatinha tem o seu pequeno centro, tem a Itamaraty, Alto da Serra, cada local você tem um diálogo urbano bem específico e uma rua, porém, de forma macro, nós não temos essa vivência. E isso atrelado a vários estigmas e várias problemáticas que esses discursos trazem. Então, eu vejo que a nossa cidade, ela realmente ela não tem nada imperial. A gente via o pessoal do rock ali em frente à Praça da Área tomando vinho e tocando violão, o pessoal do skate ali em frente à Câmara dos Vereadores o tempo todo. Se tentou de cima para baixo construir uma pista de skate em um local que as pessoas não andavam e até hoje elas não andam e não consomem aquilo porque não é o local deles. Eu aprendi isso com o Nelson Pereira fazendo uma produção que a gente chegou num determinado local e tinha que executar um evento de hip hop e um evento de skate. Só que a gente viu que ninguém do skate ia lá naquele local. Eles iam uns 2 quarteirões depois. A gente falou, cara, então a gente está no local errado. De fato, nós temos que ir até eles. E é isso. A cidade tenta provocar de cima para baixo esses quereres e isso não funciona. É tentar empurrar para algum lugar um morador de rua sem solucionar de fato o problema. Você vê que existe um morador de rua em frente ao Palácio de Cristal. Então, vem na 13 de maio, aí vem um choque de ordem, como chamaram, batendo nas pessoas, jogando spray de pimenta. As pessoas saem dali e vão para o lado B da cidade, como eu mesmo citei no filme. E isso funciona? Não, isso não soluciona o problema. Os estigmas são tantos. Eu lembro do Quilombo agora, a Carolina falou, no último encontro que eu tive lá no Quilombo, as lideranças estavam falando que eles estavam sofrendo ataques e falas bem problemáticas, criticando eles porque eles não viviam em ocas, em casas de pau a pique. Ou seja, eles não podem ter tinha uma antena Sky em cima da TV. E aí a crítica foi: ué, mas vocês não são um quilombo? Por que tem internet aqui? É meio. Eu entendo a questão da preservação até, mas a gente tem que entender que as pessoas precisam continuamente evoluir, crescer, e elas bebem dessa fonte. Então, às vezes, as falas que vêm de pessoas daqui da população de Petrópolis tem muito isso atrelado, né? Essas, como eu posso dizer, essas práticas históricas que já estão enraizadas e a pessoa não consegue destacar aquilo da sua própria fala e vivência. Então, a gente tem isso a todo momento, a todo tempo, e dia após dia é uma construção. Eu costumo falar, adotei a fala de que é um processo. A melhora é um processo, a evolução é um processo. E a evolução nem sempre é para algo que a gente vai encontrar como bom ou ruim. Pode ser ruim também, não deixa de ser uma evolução. Mas eu acho que a gente tenta a todo momento guiar isso para o melhor formato possível. Entendendo também que Petrópolis, a cidade palavra fugiu, eu não vou pegar ela não. Mas essa cidade que recebe diferentes pessoas, diferentes tribos, de diferentes países. Eu estou numa casa que celebra a cultura austríaca. Meu Deus! Eu estava falando da Bauerfest, que celebra a cultura alemã.
Nós temos a cultura afro, está em todos os locais da cidade. Eu passo pela Rua Ipiranga, quase todas as casas têm aqueles porões que é onde ficavam as pessoas escravizadas. Então, lembrando de novo que não são escravos, são pessoas escravizadas, porque elas são pessoas antes disso. Elas não, escravo não é uma denominação de uma pessoa. Ela tinha o nome dela e, enfim. E essa provocação é necessária. Falar de mim um pouquinho, falar até da relação do Mercadão. A minha família, parte dela é de Mar de Espanha, de Minas Gerais, família da minha mãe. E o meu sobrenome é Felipe Laureano. O Laureano é da família espanhola, da fazenda que tinha ali em Mar de Espanha, que era essa grande fazenda. O Laureano é da família francesa. E aí nessas buscas, viagens, me deparando com outro laureano europeu, eu comecei a trocar, vi que tinha um brasão de uma família, tinha uma representação, eu falei, ué, peraí, eu não tenho brasão, ninguém na minha casa usa um brasão, e essa perda de identidade, a gente pode falar que é por acaso, mas eu não acho que é por acaso, porque isso se replica em vários municípios, em vários países e territórios diferentes. Então, isso é proposital, isso é sistemático e bem arquitetado. A gente tem uma perda de identidade, de não reconhecimento de si. Eu falo isso pelas meninas que eu dando aula de dança, acho que em 2013 foi quando eu comecei a perceber que as crianças e adolescentes estavam usando black, estavam trançando o cabelo. Antes disso, eu me lembro da minha mãe, todo fim de semana, ou de 15 em 15 dias, não me lembro, passando a chapinha, aquela. Era tipo uma tesoura quente, que passava assim no cabelo para ele ficar alisado, para ele se aproximar de algo. E essa perda de identidade, você não entender quem é você não entender nem na sua estética, que eu acho que é o primeiro ponto, e aí é uma provocação até para a gente entender alguns porquês de por que uma pequena sereia negra, por que provocar um super-homem negro, para tentar provocar de alguma forma nessa criança, nesse adolescente, dizendo que ele também pode se reconhecer como algo maior do que ele mesmo. E a gente vai do lúdico para o real a todo momento. Eu acho que em Petrópolis é muito evidente porque o discurso da cidade, ele por si só, a cidade se vende dessa maneira. Então a gente está batendo de frente com uma arquitetura sistêmica que vem muito antes de mim, de todos nós aqui, de toda essa construção. No longo prazo, eu sei que a gente vai superar isso, vai construir uma nova Petrópolis. Eu não sei que tipo de Petrópolis será. Com certeza eu não sei. Eu espero que seja a melhor possível. Mas eu não sei realmente. Eu posso ser posso estar sendo muito pessimista, mas eu gosto de andar com o pé no chão e entender que cada um tem o seu tempo de evolução. Eu não posso cobrar do outro que ele tenha o mesmo desenvolvimento que eu tive. Eu posso sugerir as mesmas provocações, mas eu não posso esperar os mesmos resultados. Estou eu aqui, o estudante de psicanálise, e a análise se autoanalisando, né? Mas com toda essa construção, falando agora só para concluir o paralelo da dança até, as danças afro se permaneceram a partir dos quilombos e dos terreiros. Ponto. A dança urbana no estado do Rio de Janeiro, não só Petrópolis exclusivamente, ela veio a partir dos covers. Diferente de São Paulo, São Paulo veio recebendo imigrantes de Nova York por ser região metropolitana, receber um grande centro, receber grandes empresas, teve essa provocação. No Rio de Janeiro, a partir dos covers, as pessoas faziam cover de Michael Jackson, NSYNC e artistas da época e copiavam as danças e aquela estética, a forma de andar, e a partir daí foi se construindo. O fundamento em si, eu digo que foi próximo de 2006, quando Brian Green é um homem negro de Nova York, que foi um dos primeiros ali da geração da cultura hip hop a ter contato com uma escola de dança e o ensino acadêmico.
e começou a mapear, identificar o que acontecia. A partir daí se vieram outros movimentos de se entender também todo esse processo dentro do Rio de Janeiro e do Brasil e identificar as culturas urbanas e afro-urbanas que aconteciam aqui em outros locais. Nós aqui no Brasil chamamos nossas culturas culturas urbanas, de culturas populares, sejam as danças populares, músicas populares e coisas do tipo. A gente não tem uma identificação social, étnica sobre nossas próprias produções. O samba, a gente pode muito bem falar que ele é uma cultura preta, porém nós não tratamos de forma popular ele dessa maneira. Mas, de qualquer forma, essa construção a partir da dança aqui do Rio de Janeiro veio da partir desse processo em estética. Bebíamos muito a fonte de pessoas de Los Angeles por conta da Globo. Eu costumo dizer que todos viam o Rio de Janeiro no Brasil. O Rio de Janeiro vendia para o mundo, mas o São Paulo vendia para o Brasil inteiro. Todos vinham para cá, queriam ver o Cristo Redentor, queriam ver as danças, mas era em São Paulo que se encontravam os fundamentos e tudo mais. A gente sempre teve nesse paralelo, nesse link com com o estado de São Paulo, e Petrópolis não foi diferente. Aqui na cidade nós tivemos alguns estúdios que foram tidos como os loucos que recebiam as danças urbanas. Algumas pessoas antes de mim até iniciaram esses movimentos aqui. Uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui foi uma pessoa que não foi atuante de longo prazo, foi um tal de B-Boy Júlio. Ele foi da GBCR, da Rocinha, foi um B-Boy, mas ele não atuou aqui, de fato, a longo prazo. Isso eu encontrei por pesquisa. Depois veio Rodrigo Silveira, Marcelo Cruz, Bernardo Stumpf e outras gerações de pessoas. Bernardo, que hoje também atua em dança contemporânea, em outras coisas mais. Enfim, todos eles atuam. Tivemos algumas gerações de sucesso. Temos bailarinos desde Ariana Grande em Los Angeles, balé em Orlando, em outros locais. E todos esses processos, as pessoas vivenciaram por conta dessa união aqui da cidade. As danças afro, por estarem nos terreiros, eu vou fazer um paralelo. Na Lei Paulo Gustavo, pessoal, quando eles falam de questões étnicas, eu tenho um trecho que fala culturas afro-brasileiras, inclusive de terreiro. Esse inclusive, se vocês pararem para ler o texto original, está na lei. Esse inclusive, eu acho que ele é muito agressivo, passivo-agressivo, mas é de propósito, é exatamente isso, para que entender que o terreiro é um local que se mantém muitas tradições. Para provocar e entender que não é para se desconectar dele, jogando ele para uma religião e algo que é inalcançável, né? Não podemos encostar, não podemos utilizar, não podemos beber dessa fonte. Enquanto a percussão brasileira bebe muito dessa fonte. O norte-americano não teve a percussão ali dentro da sua formação estrutural, cultural. Então, a gente tem esses pequenos insights que estão acontecendo no Brasil, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que estão ajudando todo esse processo, toda essa reconstrução. E eu vejo isso na cara dos alunos e das crianças, dos adolescentes, nitidamente. Nítido quando eu vejo eles escutando uma música e se identificando com o cantor, querendo usar o colar igual do artista. Eu me lembro que quando eu era criança eu tinha um cabelo mais cortadinho, eu já usei uma coisinha aqui na frente igual do Ronaldo, porque o futebol era a estética em ascensão. A única pessoa na TV que eu via e identificava eram duas. Era o Jorge Lafon, que era Vera Verão, na Praça é Nossa, a careca, e os jogadores de futebol. Depois de um tempo foi o Caio do Samba, e hoje a gente consegue provocar essas pluralidades. Falando do homem, é uma coisa. A mulher, então, é outro processo. Eu vi minha mãe chorando quando ela viu um filme e viu uma empregada doméstica negra, e não um estereótipo da pessoa negra.
Então, eu falei, nossa, eu tô num filme. Isso foi antes dela falecer, 1 ano atrás. E é isso. Eu acho que essa provocação, essa identificação, e eu acho que a gente está num processo de mudança. Esse encontro, essa conversa que hoje já vai provocar isso, o filme da Fernanda já traz isso também. E vamos lá. Eu espero que daqui a 1 ano a gente fale de tudo que a gente colheu de bom desse encontro e de tudo que está melhorando. Acho que a conversa tem que ser já, tipo, e aí, evoluiu quanto? E não quais são os problemas, né? Mas é isso. Obrigado mais uma vez e até. Obrigada, Felipe. Muito legal, uma aula também aí Eu falo muito. Assistimos uma aula de história da dança, que, tipo assim, eu não sei nada, eu tava assistindo a aula aqui. Pois é. Gente, como a gente está em poucas pessoas, eu posso pedir para quem quiser participar, sentar aqui, como se fosse para a gente poder, só porque ele está conectado, e se eu desconectar e conectar, capaz a gente não conseguir voltar para o projetor. Aí, então, tudo bem? Érica, a Érica que falava, ela está com a Estefânia, depois Getúlio, depois o Rico, aí quem quiser falar também, só se inscrever. Oi, gente, boa tarde, né, para todo mundo. Eu só queria agradecer. Eu sabia que eu vinha para aprender, mas eu aprendi infinitamente mais do que eu imaginava. Eu queria muito agradecer e deixar uma singela sugestão para que vocês pudessem fazer uma versão do Periferias Expandidas. Faz um longa, faz uma coisa gigante, porque eu fiquei assim, já acabou, sabe? E com assuntos tão maravilhosos, assim, e tão necessários, né? E que os espaços e os debates ainda são muito tardios, assim. E eu vim justamente também muito motivada, né, pela minha pesquisa do doutorado, que é uma pesquisa sobre paisagem e patrimônio transculturais em Petrópolis. Justamente porque não é só imperial, né? Não é só alemão, e a gente tem uma singularidade muito grande aqui, né? Com o papel de toda a cultura e da população negra, assim, de maneira completamente essencial, né? E que isso não é falado, não é dito, assim, quando eu comecei a pesquisar, e são pouquíssimos, né, os fragmentos e vestígios, assim, principalmente na área de arquitetura até, e você vai vendo cada vez mais apagamentos, né? Mas essa presença ainda de uma forma ou de outra, apesar dos apagamentos e da valorização só daquilo que é monumental e oficial, do centro histórico, essa presença precisa ser destacada, mesmo que a gente não tenha mais testemunhos construídos como a gente já teve a primeira capela de Nossa Senhora do Rosário, né? Que foi demolida, ela existiu por muito mais tempo do que a atual, e ninguém fala disso, assim, é uma coisa muito louca, ela não tem nos mapas. Ela aparece, mas não aparece com a simbologia no mapa de igreja, sabe? Assim, é uma coisa absurda, né? Tem um artigo que me impressionou muito, um artigo de jornal que fala, na verdade, sobre a primeira matriz de Petrópolis, que era na frente do Palácio Imperial, ali, né, o museu, e aí conta que quando o artigo conta que do Bretz, quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela sobe para Petrópolis e chega na estação de trem, que é do lado, que é a antiga rodoviária, hoje terminal, do centro, que é simplesmente do lado da Capela de Nossa Senhora do Rosário, que foi construída por doação da população negra. Só que ela não vai comemorar, né, a população não vai comemorar com ela a abolição ali. Eles vão para a igreja na frente do palácio. Que, sabe assim, é uma coisa tão absurda, né? E esses relatos, assim, o quanto é falsa essa questão democrática, inclusiva, né? Como a Fernanda comentou, assim, mas eu queria muito agradecer, muito, 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 muito. Depois eu queria pedir o contato de vocês para que eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês para a contribuição da minha pesquisa, que, de alguma maneira,
mesmo que muito pequenininha, para contribuir com esse realce, essa inclusão e mostrar o que, de fato, Petrópolis tem, né? E é muito mais rico e muito além daquilo que se conhece. Mas muito obrigada. E façam um Periferias Expandidas, por favor. Obrigada, Eu, gente. eu falei com Carolina ano passado sobre isso. Você lembra, Carolina? Vamos fazer a continuidade do Periferias. E uma das coisas, eu queria falar isso, rapidinho antes de abrir novamente, uma das coisas que eu gostaria muito de fazer em Petrópolis é mapear os terreiros de Umbanda e Candomblé, porque eles são todos muito escondidos e eles são maravilhosos. Eu morei 3 anos na Bahia, gente, e eu saía da Bahia para ir a Petrópolis para ir me consultar com a Preta Velha no terreiro de Umbanda, no Vale dos Esquilos. Tem vários terreiros nessa cidade. Inclusive, eu conheci a Carolina fazendo entrevista por uma mostra, está no YouTube, quem quiser pode buscar. Mostra Olodé, primeira mostra de cultura afro-brasileira online, foi durante a pandemia, foi contemplada pela Lei Aldir Blanc e foi promovido por um terreiro que fica em Cascatinha, produzido, né? Produção de conhecimento. Então, música, arte, cultura, tudo relacionado às atividades do terreiro. Então, assim, isso tudo em Petrópolis, né? Então, assim, o Periferias Expandido passa um pouco por aí. Queria fazer essa observação, porque ela falou disso e eu já tinha conversado isso com a Carolina ano passado. Beleza, obrigada, Fê. Agora é o Federico do IFAM, nosso amigo Rico. Boa tarde a todos. Frederico Araújo, mais conhecido como Rico, sou arquiteto, urbanista e artista plástico também, especializado em mosaicos. Não nasci em Petrópolis, mas meus pais já moravam aqui, quer dizer, sou cria da cidade. E desde 2019, depois de um tempo morando fora, voltei para a cidade e estou atuando no IFAM, né, Patrimônio Nacional. E, recentemente, de um ano atrás, caiu na minha mão, por um acaso, o livro do Júlio Ambrosio, Geografia Petropolitana, que recomendo a todos. E foi a primeira vez que eu li ou ouvi uma história diferente. Porque a história de Petrópolis, ela até, hoje, para mim, já é até meio cansativa, já, né? A história toda, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, blá, blá, blá. Parece que não existia esse território antes, né? Dessa história toda que, se perguntar para qualquer um, todo mundo sai falando sem parar. Então, se a gente for pensar nas datas, né, você vê, Petrópolis foi fundada em 1843, né? A abolição da escravatura em 88, proclamação da República, 89. Como assim? Né? Cadê os negros na história petropolitana? Cadê os índios, os mineiros, os cariocas? Não, só se fala desse império, dessa aristocracia, só se fala dos alemães, né? Sim, não tem problema nenhum os alemães, mas assim, se supervalorizou a atuação deles na cidade. Eles chegaram muito depois. Toda uma história antes. Né? Então, assim, quando a gente faz isso com a nossa história, a gente está abrindo mão de um patrimônio. A gente está abrindo mão de coisas muito valorosas. Eu estava aqui o Laureano falando, né? A gente tão pertinho do Rio de Janeiro. Caraca, o carnaval no Rio de Janeiro, olha o que é isso. Que evento que é esse? Pessoas do mundo inteiro, uma festa afro, uma festa de essência afro-brasileira, né? Todo mundo reconhecendo, valorizando. As pessoas se identificam, né? Até que ponto a gente se identifica com a Bauerfest? Né? Vamos ser sinceros, né, gente? Se você encontra um chucrute na cidade, você não encontra chucrute em lugar nenhum. Né? Então, assim, tem uma narrativa aí que a gente tem que contestar. E esse livro começou a mexer comigo e logo em seguida eu recebi pela Lilian, né, esse vídeo que a gente acabou de assistir de novo, que foi super, né, veio bem a calhar, super pertinente nos pensamentos que eu estou recentemente buscando para tentar, não é que a história está contada errada, mas pelo menos ela está incompleta. Né?
No mínimo, ela está incompleta. E quando a gente não conta a história toda, a gente está abrindo mão de coisas importantes, né? Então, esse evento hoje é mais um capítulo nesse sentido. Petrópolis tem que contar a sua história completa, né? Sob o risco de uma cidade que está em ruína sem perceber. É isso que o Yuri conta lá no vídeo dele. É perfeita aquela frase. Porque é isso. É uma cidade que a gente não se identifica. Esse é um grande problema da cidade de Petrópolis. Boa parte da cidade não se identifica com ela. Então, a gente tem que rever isso e contar essa história de vida para a gente se valorizar, se identificar, se reconhecer e poder mudar o curso que a gente está indo. Por quê? O centro histórico está lá, né? Todo o esforço aí dos órgãos de patrimônio tentando se manter. Manter aquele plano urbanístico muito bom para uma geografia muito complexa, que carrega um desafio enorme você construir em uma área tão declivosa, tão chuvosa, né? Tão arborizada, enfim. E aí você sai do centro, vale tudo. É isso mesmo. Você sai daquela área, daquela elite, aquela área que tipo quer marcar essa história, né? Quer contar essa história, né? Materializar essa história. Você sai dali, não importa mais. As pessoas podem se pendurar e a gente aceita que, de tempos em tempos, morrem 100, 200 pessoas. Até que ponto isso, né? Isso é completamente absurdo, né? Então, assim, tem que mudar. Esse plano do Keller deveria ter sido usado para o resto da cidade. Continuar construindo nesse modo. Construindo a parte baixa. Né? Que dignidade tem essas pessoas que têm que subir 200 degraus para chegar na sua casa? Quando elas estão doentes, como é que faz? Né? Subir com as compras. Né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que repensar realmente sobre a cidade. E parar de ficar contando essa mesma história, excluindo uma série de coisas que são muito importantes e com essa exclusão a gente só perde. É isso, meus caros. Não vou me alongar muito, não. Obrigado pela oportunidade aí da fala. Boa tarde a todos. Obrigada, Frederico Araújo. Olá, pessoal. Meu nome é Getúlio Júnior, sou arquiteto. Tenho frequentado Petrópolis há 50 anos, mas no último ano, pela minha aproximação com a Lília, eu tenho descoberto várias coisas na cidade. Várias coisas na cidade, várias coisas no município, vamos dizer assim. Sempre vi a cidade como uma cidade imperial, uma cidade belíssima de se passear a pé, com diversos tipos de casarões, feitos por diversas gerações, mas, ao mesmo tempo, por ser vizinho a Petrópolis, eu sou nascido aqui em Paraíba do Sul, cidade vizinha, eu comecei a perceber que, através do caminho novo, né, dessa variante do caminho novo, eu comecei a perceber outras periferias, né, de Petrópolis, né? Porque eu fui chefe de cadastro das cidades da Estrada Real. Quando o Instituto Estrada Real foi criado, eu estava lá como fundador e me colocaram lá como algumas cidades do Rio de Janeiro, de Paraty, Paraíba do Sul. As cidades, enfim, são 9 cidades do estado do Rio de Janeiro que pertencem ao Instituto Estrada Real no projeto macro deles. E eu cheguei a visitar Petrópolis uma vez, passando pelo caminho do Ouro, vamos dizer assim, caminho novo, né? Visitando Itaipava, visitando o secretário Pedro do Rio, até a Serra Velha. E
participei da colocação desses marcos também, dos marcos turísticos. Mas no último ano é que eu comecei a perceber muito mais a cidade e as suas periferias, porque o Caminho do Ouro, a variante do Caminho Novo, ela tem 300 anos. Ou seja, Petrópolis tem uma cultura de 300 e poucos anos, uma cultura, uma história fantástica. E essa história ela precisa ser recontada, porque Petrópolis não tem somente 180 anos, Petrópolis tem 300 anos. O Rio de Janeiro comemora lá 450 e poucos anos, Recife comemora 400 e carqueirada, e daí por diante, cidades históricas, cidades comemoram o nascer da civilização, e não apenas uma emancipação política. Então, assim, eu comecei a perceber que Petrópolis, por esse caminho do ouro, ele tem diversas histórias para serem contadas. A chegada do mineiro, a travessia do carioca, quer dizer, cariocas e mineiros atravessando esse trecho de sertão, ao mesmo tempo, os índios que estavam por aqui, inseridos na Mata Atlântica, ao mesmo tempo, os negros chegando, construindo a cidade, os italianos, os alemães, os austríacos, né? Estamos aqui na casa aqui, de um austríaco, e diversas outras nacionalidades, diversas outras, vamos dizer assim, não exatamente periferia, mas a gente percebe que a cidade ela precisa ser resgatada na sua cultura, na sua história, refazer essa história toda, recontar essa história. E, por acaso, a gente teve uma experiência com Paraty, o processo de Paraty Patrimônio Mundial, ao mesmo tempo Vassouras também no processo de Vassouras Patrimônio Mundial, e no encontro com o Rio, que acabou de falar para a gente pensou em desenvolver esse projeto aqui em Petrópolis. E começamos a perceber onde estão os índios que estão nas estatísticas do BNDES, 600 índios, onde estão esses indígenas? Participam da vida da cidade? Onde estão, de fato, os negros aqui no centro da cidade? Onde estão todos esses guetos, todas essas famílias que poderiam estar unidas construindo uma nova Petrópolis? Onde estão inseridos todos esses povos? Porque se a gente, nesse projeto dessa luta que estamos encampando agora, com cerca de 20 membros de cada setor, cada segmento social dessa sociedade petropolitana, se nós queremos fazer um projeto de Petrópolis, patrimônio da humanidade, com certeza todos os segmentos sociais terão que participar, principalmente as periferias, os índios, tudo que envolve Petrópolis nesses 300 anos, e não apenas nos 180 anos de um pequeno centro histórico. A história de Petrópolis é muito maior, é muito mais ampla. Hoje nós estamos vivendo no planeta inteiro as mudanças climáticas que afetam diretamente Petrópolis. A Lília estava me lembrando hoje que no material que se tem da Unesco para tornar uma cidade de patrimônio mundial, tem a questão dos acidentes, das calamidades. Tudo isso acelera o processo. Henrique, ouviu isso, né? A Lília que estava colocando que nesse processo nós temos que ter um capítulo somente para as calamidades, para as coisas que acontecem por aqui, porque as cidades que têm problemas a serem resolvidos com urgência, elas entram nas urgências da Unesco também.
Então, a minha palavra aqui nesse grupo seleto que está aqui na casa é no sentido de fato, a gente incorporar todas essas periferias, todos esses guetos, todas essas comunidades nacionais e internacionais que vivem aqui dentro da cidade e que poderiam participar mais ativamente num contexto de troca de ideias e de reconhecimento de uma Petrópolis muito maior do que ela é. Aí eu fecho aqui. Valeu, um abraço. Obrigada, Getúlio. Marcelo? Marcelo Cruz? Boa tarde, meu nome é Marcelo, trabalho com danças aqui na cidade. Agradecer pelo nosso presidente aqui por ter me mencionado agora há pouco na sua fala. E a minha fala aqui, na verdade, é para agradecer o documentário, eu estava ansioso para assisti-lo, e também sugerir um segundo episódio, terceiro, quarto, e solicitar também que isso chegue a mais pessoas, né? Mais pessoas que precisam realmente de ter essa aula, de absorver todo esse conteúdo que é muito valioso. E perguntar também se existe a possibilidade de a gente exibir trechos desse programa em um programa de TV que nós temos, esse conteúdo é um programa de TV que nós temos aqui na região serrana e na Baixada Fluminense também. E é isso. Agradecer e parabenizar. Essa é a minha fala para vocês. Muito obrigado. Marcelo, já te digo que sim, está liberado. Depois pega meu contato com a Lília para a gente trocar informações. Pode exibir o filme quando você quiser, onde que você quiser, está liberado. Nenhum problema, tá? Depois pega meu contato com a Lília. Tá bom. Eu vou bom? inclusive pedir às diretoras das escolas que eu dou aula, que são 6 escolas aqui na cidade, para que a gente faça a exibição desse documentário nas escolas, dentro da minha atividade, e abrir roda de conversa, até se o Felipe puder estar indo também para falar, vai fortalecer muito. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Fico honrada. Aqui, eu queria só falar um paralelo, até para a gente refletir. O último dado do IBGE trouxe uma queda da população de Petrópolis, né, para 292 mil. A evasão da cidade tem sido muito grande. Eu acho que vai também a partir dessa ideia, dessa fala do Rio, que é a não identificação das pessoas com a própria cultura local. Ou seja, existir um discurso também de que as chuvas provocaram as pessoas a invadir a cidade, porém, se ela não se identifica com o local onde ela reside, ela não volta. Eu não conheço uma pessoa que queira voltar. Assim, não conheço quem gosta de voltar, mas, de fato, a pessoa vai no município com problemas de segurança, com outros problemas estruturais que Petrópolis não sofre, porém ela não quer voltar. Exatamente essa falta de identificação, esse distanciamento social que é provocado, o desconforto que é provocado. Então, acho que essa problemática já é evidente com esses números. Só trazer também esse fato. A tua fala me representa isso. O IBGE já provou, que Petrópolis não para de queda. Exato. Mas eu acho que essa falta de reconhecimento é justamente fundamental, porque mesmo que cai nessa cabeça, quando você tem o apego, quando você tem, né, a referência, as pessoas voltam. Sim. Então, por que não voltam? Né? E é justamente o que você falou, eu acho que é justamente isso, porque mesmo com toda uma realidade muito difícil, quando a pessoa tem a identificação, ela não quer sair dali. E por que as pessoas estão indo embora? Né? É uma pergunta muito Essa cidade é excelente, ela é próxima do Rio de Janeiro, próxima da capital. Sim. Então, não tem por que você não estar aqui. Só que são pequenas coisas que acontecem e existem, que acho que a mudança está em nós, né? Cabe a nós enxergar onde a gente pode alterar algo. E essa pequena provocação vai, de fato, fazer uma grande mudança, mas é isso. A gente já está vendo esse problema, isso é bem ruim. Acho que se o número continuar crescendo,
da evasão do município, a gente vai criar outros problemas que já não são esses. Só fazer um pedido para Carolina e para Fernanda, se for possível, de eu pegar o contato de vocês, porque eu acabei esquecendo Claro. de falar sobre isso, porque eu gostaria, se possível, de exibir o curta no curso de Arquitetura e Urbanismo da UCP, da qual eu sou professora, coordenadora, Claro. e se a gente pudesse, se vocês tiverem data, claro, né, para a gente fazer um evento em outubro, na Semana Científica do meu centro acadêmico, porque eu acho que seria muito legal a gente ter uma visibilidade maior, né, do que a gente passar em uma disciplina ou outra em sala de aula e a gente tem essa oportunidade anual que ainda não aconteceu. Aí, como a data ainda está distante, se for possível, eu falar com vocês e a gente se combinar para encontrar essa data, se for possível, ou senão a gente faz em outra oportunidade, mas a gente queria muito, já é um debate que a gente traz no curso, mas a gente precisa aprender muito mais e com certeza com vocês todos, se o Felipe quiser ir também. Vai. E aí a gente amplia esse debate nesse universo também, né, do curso. Obrigada, eu esqueci de falar antes. Tá bom. Todo mundo pode falar com a Lília, que ela tem meus contatos, a gente não tem problema, não. Depois a gente alinha. Para mim, tá tranquilo. Beleza. Beth, também aqui da nossa equipe da Casa Stefan Zweig, ela é responsável pelo educativo. A gente também tem aqui a Leda e o São Paulo também, que fazem, enfim, esses eventos acontecerem aqui também. Somos todos uma equipe. Pode falar. É isso aí, gente. Acho importante, né, a gente que trabalha aqui na casa, também vir aqui falar um pouquinho, né, sobre a nossa experiência, como um todo, né, de vida, mas também aqui dentro desse espaço cultural, né, desse museu, como que isso acontece, né, essa relação toda com a periferia mesmo, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, quero agradecer aí a Fernanda, a Carolina, todas as pessoas aqui presentes e pelo filme, né, pelo curta, e também a tamanha importância que esse tema tem para a gente hoje, né, inclusive nesse dia de Bauerfest acontecendo, né? Essa discussão é muito importante aqui para a gente. Para mim também, eu já pesquisei também sobre esse tema, né, do movimento negro em Petrópolis. Foi quando eu pensei em fazer o mestrado, eu pensei em fazer sobre isso, sobre memória do povo negro em Petrópolis, mas acabei não fazendo, mudei de tema, mas continuei pesquisando sobre patrimônio cultural em relação escola e museu. E depois eu vim trabalhar aqui na casa e hoje eu percebo assim, eu percebo muito essa questão, né, aí a gente usando o tema do filme, né, a periferia dentro desses espaços, né? Trabalhando no educativo, eu sou educadora museal e a gente tem um projeto educativo aqui na casa que a gente trabalha com as escolas públicas do município de Petrópolis. O nosso projeto, ele oferece transporte gratuito e lanche para as crianças. Então, assim, o espaço, como a escola pública, né, o espaço assim, fica assim, lotado de crianças, de adolescentes, de jovens negros, né, da periferia, ocupando esse espaço cultural. Isso é muito lindo, é muito bonito, tem sido assim maravilhosa a experiência, né? Então, eu queria contar um pouquinho disso tudo para vocês. Não poderia deixar passar em branco, né, essa experiência linda que a gente tem aqui. A gente tem muitas fotos, muita produção cultural desses estudantes, né? E não só o que eles fazem aqui, mas também os desdobramentos depois. E a gente assim tem trabalhado bastante para que esses jovens, né, voltem para visitar a casa, trazendo a família, os amigos, enfim, trazendo a periferia para cá, né? Aí eu estou utilizando o tema do filme. A favela, né? Trazendo esse público, né? Porque os museus, como a gente sabe,
tem um público elitizado, né? Por mais que a gente trabalhe, a gente vê que os eventos que a gente tem, né? Quem aparece normalmente é um público mais elitizado. Então, não só desse museu, né? Mas a educação museal, de maneira geral, já vem trabalhando bastante para trazer estudantes de escola pública, que na maioria são estudantes pobres, né? E negros, para ocupação desses espaços museais e centros culturais. É isso, eu acho. Falar um pouquinho aí do nosso educativo, para não deixar passar. Então é isso, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu... Obrigada. Obrigada, Beth. Pessoal, alguém mais gostaria de falar alguma coisa aqui na sala? Se vocês também quiserem Eu fazer queria mais ainda uma... fazer. Eu sei que o tempo já foi, mas eu só queria fazer 2 comentários assim super breves. Enfim, primeiro agradecer todos os comentários. Enfim, acho que Fernanda tem aí, tá sozinha não, tá, Fernanda? Mas você tem aí uma missão de fazer a continuação do Periferias e a gente está junto nisso. Eu fiquei pensando enquanto o Felipe estava falando agora naquele filme do cinema nacional chamado Narradores de Javé, né? Que é um filme excelente, não sei se vocês já viram, mas que nessa ideia de que é uma cidade, Javé é uma cidade que está na iminência de ser destruída, e os moradores, então, eles começam a pesquisar que história aquela cidade tem, para que aquela cidade não seja destruída para se tornar uma represa, né? Como assegurar que aquela memória da cidade garanta a sobrevivência da cidade. E eu acho que o trabalho, por exemplo, que o Rico e o Getúlio estão fazendo, né, de escrever essas Petrópolis como patrimônio mundial, ele vai nesse sentido de recuperar as diversas narrativas sobre a história de Petrópolis, né? E, inclusive, quando a gente pensa, né, o momento que nós estamos vivendo, né, a forma como nós estamos pensando em 2023, a nossa preocupação em relação à diversidade, à equidade racial, acho que são temáticas que atravessam esse trabalho, pautam esse trabalho que vocês estão levantando. Então, acho que é bem legal a gente ter essas várias narrativas, essas várias vozes sobre a cidade de Petrópolis, olhando para esse passado e também pensando que futuro é esse que a cidade quer, né? A cidade de Petrópolis, ela assinou, por exemplo, o Pacto das Cidades Antirracistas, nos quais Rio de Janeiro faz parte, enfim, é um pacto internacional, Nova York faz parte, etc, etc. Ou seja, são proposições já nesse caminho de entender que existe uma pluralidade e uma diversidade nesse território. Em relação ao trabalho da Érica, a pesquisa que ela está realizando, achei bem legal, Érica, e fiquei pensando 2 coisas também, né? Que tem... Oi, dá uma ajuda aí para a mamãe. Tem um fato histórico, na verdade, que é interessante, que eu acho que é pouco explorado na história da cidade, que de alguma maneira vai desencadear nessa pesquisa em relação à arquitetura da cidade. O primeiro deles os ferreiros que trabalhavam na cidade de Petrópolis eram, em sua maioria, né, não só na cidade de Petrópolis, era uma coisa que acontecia no Brasil de maneira geral, escravizados retirados de determinadas... Então, só um minuto, a mamãe está falando. You just wait a little, ok? Por favor. Então, os ferreiros que eram trazidos para o Brasil, né, de uma maneira geral, em Petrópolis isso também acontece, eram ferreiros de determinados pontos do continente africano, né? Eram pessoas escravizadas. Na verdade, foram essas pessoas escravizadas que trouxeram e fundaram a metalurgia no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, algumas insígnias, e aí está uma pesquisa para ser feita, para conhecer, eu não conheço se existe essa pesquisa em Petrópolis, existe essa pesquisa em outras cidades do Brasil, que é a questão dos portões. Os portões das principais casas, as casas das grandes famílias, né, eram portões de ferro e que traziam insígnias do continente africano, principalmente insígnias do povo Akan, que são esses adinkra, né, que são símbolos filosóficos. Aqui no Rio de Janeiro existe uma pesquisa sobre isso, de como que esses ferreiros incorporavam a sua linguagem filosófica na feitura daquele portão, e isso é um patrimônio arquitetônico que está presente em diversas cidades e que a gente, às vezes, não tem conhecimento de que aquilo ali foi feito e pensado, né, a partir de uma filosofia, de um trabalho intelectual de uma pessoa negra. Outra coisa que eu queria apontar nesse levantamento de arquitetura sobre a cidade acho que muita gente não sabe, mas um dos nossos
nomes célebres, né, tanto do movimento abolicionista como o engenheiro André Rebouças, ele estudou aí na cidade de Petrópolis, no Colégio Keller. E o André Rebouças, no Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi a pessoa responsável por construir, né, um prédio que é o chamado Docas Pedro II, que é um prédio que está de pé até hoje ali na pequena África, com mais de 10 mil metros, né, quadrados de território, enfim, é um prédio que é emblemático na sua construção, porque, inclusive, ele fez um acordo com o imperador Dom Pedro II para que só se fosse utilizada mão de obra livre naquele prédio, né? E ele pagou, ele foi uma das primeiras pessoas que contratou para uma obra pública pessoas negras e pagou salários a essas pessoas. Então, é um prédio realmente monumental. Eu não sei, por exemplo, se, como ele era muito próximo da família real, ele era um defensor da monarquia, muito próximo da princesa Isabel, foi uma das pessoas que mais aplaudiu quando ela assinou a lei. Eu não sei se ele tem algum prédio na cidade de Petrópolis, por exemplo, né? Um engenheiro negro, filho de 2 pais negros que vieram da Bahia, que conseguiram se inserir nessa elite monarquista, que morou em Petrópolis, que estudou no Colégio Keller e que talvez tenha deixado algumas de suas obras aí também na cidade. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar, conhecer e se aproximar. E aí, só para finalizar, agradecer ao Marcelo, falar para você que a gente está fazendo a gente está tentando montar uma rede de professores que lutam por essa educação mais plural, essa educação antirracista. Então, depois eu vou pedir também sua autorização para pegar seu contato, para a gente ficar por perto, enfim, pensar coisas juntas, né? Agradecer a Beth pelo seu depoimento em relação à presença dessas crianças. Eu acho que é muito importante qualquer movimento de fazer as pessoas circularem na cidade, dar um novo sentido de apropriação e de identidade para esses jovens, sabe? Então, eu acho louvável assim, esse trabalho de trazer as crianças, sabe? De trazer para que elas conheçam essa história, né? Que também é uma história diaspórica, né? O povo judeu ele passou por uma diáspora desde que saiu, né, da sua terra para o Egito, e é uma história então que entra ali, tem muitas. A história do povo judaico ela se confunde, na verdade, ela faz muitos paralelos com a população negra. Inclusive, tem muitas potências para a gente entender e caminhar bem próximo, né? Nessa história que é uma história de dor na maior parte das vezes. Então, acho que é interessante as crianças terem acesso a esse conhecimento. Eu fico feliz em saber que isso está acontecendo. No mais, dizer para vocês que eu estou muito feliz em participar aqui e espero que esse debate continue na cidade, que a gente realmente consiga construir uma Petrópolis mais diversa, né, onde as pessoas negras, que são maioria na cidade, consigam também ser ouvidas e ativamente participar dessas conversas, desses debates e da construção dessa cidade. Poxa, muito obrigada a você, Carolina, que legal. Depois eu vou trocar os contatos, então, de todo mundo aqui, né? Eu fico responsável, mas eu também quero o seu, depois eu vou pegar com a Fê. Eu tenho você no Instagram. Né? Obrigada. Alguém mais? Felipe quer fazer? Não? Então, pessoal, eu que agradeço vocês demais por essa oportunidade. Também acho incrível a ideia da gente ter. Deixa eu mudar aqui essa luz. Acho muito legal a ideia de ter continuidade do filme, né? Dos desdobramentos, enfim, fazer uma série. Aí tá aí rolando Paulo Gustavo agora, né? Super legítimo, né? Que isso, enfim, continue, né? Que essas falas continuem, que a gente consiga aprender também e saia, né? Desse olhar da branquitude, né? Como a Fê falou, né? Que o patológico é isso, né? É essa coisa da gente achar, do normalizar, né? E achar que, tipo, a gente é um único contador da história, né? A Carolina falou do narrador de Javé, eu já fui falar para o Rico e para o Getúlio, o pessoal do Patrimônio da Humanidade tem que ver, né? Não, é maravilhoso. O roteiro é uma loucura, porque aquela coleção Aplauso, né, da imprensa oficial do Estado de São Paulo, eles publicaram, né? Eu tenho o roteiro e é muito livre.
né? Então, tipo, os atores ajudaram, era uma metalinguagem. Os atores ajudaram a criar a história, a contar a história da cidade, a criar o personagem na frente da câmera em conjunto. É uma coisa maluca o filme, assim, e é lindo, porque é a paixão, né? Porque da mesma forma que o Laureano fala dessa falta de identificação, tem alguma coisa aqui muito forte que faz a gente ficar, apesar de tudo, né? Então, ontem andando na Bauer, né, eu falei, eu tive um discurso bravo, assim, eu falei, ai, tomara que ninguém tenha ouvido, só o Getúlio. E depois você acorda e fala, gente, eu amo essa cidade, ela é tão bonita, olha esse sol, olha esse frio, né? Enfim, é uma coisa meio esquizofrênico, né? Mas, de qualquer forma, é muito bom saber, né? Petrópolis estava do lado do poder, né? Então, por isso que a gente tem acesso a tanta coisa aqui, a gente tem tanta história aqui, né? Tantas pessoas ilustres, tantas, enfim, tanta história apagada, né? A gente precisa mesmo contar. E aí, para a gente foi uma honra. E amei, Carolina, você fazer essa afinidade, né, entre as duas histórias do povo negro e das diásporas, né, da comunidade judaica. E, enfim, Eu queria falar uma coisa. isso é muito legal. Eu tinha Por esquecido. favor. É que uma pesquisa recente que a gente tem feito, na verdade, vem até de uma comunidade etíope, de algumas pessoas que vieram aqui para Petrópolis e estão de fora. Enfim. A visão que está sendo aplicada é uma visão um pouco diferente, até porque a primeira Bíblia é uma Bíblia etíope, a primeira Bíblia identificada. Então, a partir disso, se gera uma confusão para nós aqui no Brasil de como o continente africano, que tem mais de 700 etnias, que como o continente se comunica com Deus e com a religião e com toda essa dinâmica ao longo do tempo. Veio já a fala dos judeus negros, que, enfim, e aí tem toda uma construção a partir dessa identidade. Tem o pessoal do Congo, que tem uma outra visão sobre, tem a questão de Ogum, o túmulo de Ogum, que todos os orixás foram pessoas vivas. O túmulo de Ogum existe na África. E esse túmulo, a Igreja Católica construiu uma na cidade foi em Israel, eu esqueci o nome da cidade, construiu. A Igreja Católica tinha esse costume de construir sobre cemitérios uma igreja ali. Tanto é que a Igreja do Sagrado Coração de Jesus aqui no centro era um cemitério quilombola. Então, e foi construído por cima. Até o Felipe Graciano trouxe até essa informação numa pesquisa que foi construída ali, uma igreja e tudo mais. E na África é exatamente a mesma coisa. Não sei se é uma tentativa de apagar a história, talvez, né, por conta da aquisição e outros processos, mas esse é um processo de identificação e reconstrução para a gente. Porque a gente, aqui no Brasil, tem muita dificuldade de entender por que no continente africano tem uma maioria muçulmana e cristã, quanto existem muitas falas de que a África não reconhece o cristianismo. E essa conexão e essa comunicação com o divino, com o sagrado, a partir das culturas africanas, tem a sua especificidade, que é legal se entender como ela se construiu dentro desse processo, né? E o que é dito. Eu lembro de um amigo da Angola, ele me falando que ele estudou que eu lembro que era um angolano, um indígena e eu. Ele estudou que o início da civilização do mundo foi lá, na África, na Etiópia. Tipo, Adão e Eva, e o início da civilização foi a partir de lá. Falando também dos genes, do teste genético que é feito pelo mundo inteiro, é identificado 2% dos genes em todos os seres humanos como esses genes vindo da Etiópia. Já o indígena, esse colega já falava sobre o discurso de Pedro Augusto Cabral, que para eles todos os portugueses são ladrões. É implementado hoje até para ele, falar, não, ó, isso aqui foi um ladrão que roubou esse território nosso, eles chegaram aqui nas nossas terras, a gente recebeu eles roubaram o que a gente tinha, mataram a gente, escravizaram. Então, é todo um processo de construção que vem a partir da infância,
e que provocam adultos e adolescentes, entre muitas aspas, problemáticos, né? Que a gente está sempre refazendo a história, identificando novos pontos, entendendo como as coisas se conectam. Para essa comunidade etíope, eu acho que talvez seja importante até essa conexão, por conta de como as pessoas pretas são caçadas quando elas se identificam com lendas e culturas africanas ou remanescentes. Quanto aqui, a nação Queto, do Candomblé, vem a construção a partir de uma meninazinha aqui do Rio de Janeiro, que é uma das patriarcas, mas a gente tem a identificação de 3 princesas que foram escravizadas, foram libertas, e a partir disso elas criaram a identificação e tudo mais. E aí foram distinguindo, e a nação Queto nasce a partir daí, de uma casa que tem na Bahia, eu esqueci o nome agora, mas de qualquer forma, é interessante saber que no Candomblé, tanto na Umbanda, mas principalmente no Candomblé, a gente tem diferentes nações. Cada nação tem a sua história por si só e a sua construção. Os terreiros também têm seus dogmas e sua independência, entre aspas, sobre como se identificam com a história. Então, acho que pela cultura africana ter o griot e essa metodologia oral de passar o conhecimento, a gente não tem um livro único que carrega toda a história como se tentou fazer ou se tenta fazer com a Bíblia ou com outros livros. A coisa vai se perdendo quando você mata outra pessoa, quando você retira o sobrenome dela, quando você faz isso. Então, essa conexão, você falou dos judeus até, e toda essa construção, cara, são histórias que vêm desde filosofia, antropologia, e eu falo que a Bíblia são 3 livros, né? Um livro de história, um de filosofia, um de misticismo, e onde o místico é a fé, a história, como a gente identifica, filosofia, os conhecimentos ali atrelados. E todo esse processo, a partir do griot, da oratória ali que eu carrego até, a gente tem dogmas e práticas que são só nossas. Por exemplo, quando me vem o feminismo negro, me trouxe uma outra concepção. E eu falei, cara, realmente, isso aqui não era assim. Tipo, na minha casa, a minha avó sempre mandou, ela é a matriarca da família. Entendendo que a mulher tem esse papel na nossa maneira de ver. Ela não era a mulher que ficava em casa e o marido trabalhava. Minha mãe trabalhava, minha avó trabalhava, minha bisavó trabalhava. Então, é um outro processo de construção. Eu sei que também tem dogmas machistas e outras problemáticas, mas essa identificação de como as pessoas se inserem socialmente e como elas dialogam entre si, como cada casa é uma casa diferente, como se você for na minha casa, ela é uma casa única e exclusivamente diferente, porque eu tenho meus processos, eu tenho minhas vivências, e eu respeito o que as pessoas mais velhas, conectadas a mim, me passaram, desde os meus avós e tudo mais. É essa construção social que eu acho que a gente busca, né? E de fato, para mim, eu sou um problema, porque eu não represento todas as pessoas pretas, eu não sou igual a todas as pessoas. Eu tenho a minha vivência ali perante a Igreja Católica, terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, vivências com outros amigos de outras culturas e toda essa coisa atrelada. Eu sempre gostei do conhecimento de filosofia, principalmente. Então, parar e ficar discutindo, e ficar com dor de cabeça, de ficar tentando pensar, eu sempre gostei dessa coisa de provocar e falar, é isso, mas não é isso, e se for isso, e eu falei, cara, eu não entendi nada, mas alguma coisa vai sair. E essa coisa da filosofia provocar. Mas eu tento a todo momento sempre tentar criar espaços que deixem outras pessoas falarem, até para eu entender como eu conecto essa pessoa, entendendo que ela é totalmente diferente de mim. Ela enxerga o mundo de outra maneira, de outras cores. E é isso. Eu acho que a gente está nesse processo aqui em Petrópolis
de construção ali no segmento de culturas afro-brasileiras, quilombolas de matrizes africanas. O nome é extenso até para conseguir discernir que são diferentes pontos de partida, mas é isso. De novo, espero que ano que vem a gente tenha algo já bem construído. Talvez um livro, um filme, quem sabe, mas não sei o que vai ser. Pode ser um espetáculo musical, quem sabe. Mas vamos lá, né? Beleza, obrigada, Felipe. Então, pessoal, agradecer a presença de todo mundo, da nossa amiga Grácia, que está aí em Salvador, aí é a nossa amiga do Cineclube. Obrigada por estar aqui com a gente também. Eu ia pedir para ela falar, mas ela é tímida, e eu falei, então não vou, não vou forçar, não. Mas vou agradecer sua presença, tá bom, querida? E obrigada, Carolina, também, Fernanda, todo o pessoal que veio até aí, brigadão. E depois eu vou disponibilizar essa gravação, eu vou editar alguma coisinha, né? E aí eu vou disponibilizar no site, no YouTube da Escola Cultural e também aqui no YouTube da Casa Stefan Zweig. Beleza? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tá bom, querida, muito obrigada. Eu fico muito feliz com a repercussão e eu quero que esse filme se espalhe, se desdobre cada vez mais, mais e mais. Valeu, brigadão. Parabéns, Fê, parabéns a todos Obrigada. vocês. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada. Tchau, tchau.